Boa noite a todas. Hoje a gente vai gravar, né? A gente vai realizar aqui o segundo módulo da nossa imersão Magnificamente, um planejamento estratégico para 2023. Sábado, né? Estivemos na imersão, foi um dia inteiro, foi incrível. Para mim, né? Foi um grande desafio falar por 8 horas seguidas, né? Fiquei me sentindo Paulo Vieira, Wendel Carvalho. Eu pensei, nossa, fazendo um dia eu fiquei acabadinha, imagina 3, 4, né? Os caras lá têm resistência física enorme, né? Mas foi incrível, foi muito bom, foi transformador. Espero que essa experiência online, né, seja tão transformadora para vocês quanto a presencial foi, tá bom? E hoje, assim, esse segundo módulo, ele é um módulo bem rápido, ele não é tão demorado quanto o primeiro, tá? Ele vai ficar gravado, vou colocar no YouTube, então quem está assistindo vai poder assistir várias e várias vezes, tá? E o caderno de ferramentas, eu vou disponibilizar o caderno das ferramentas utilizadas na imersão. Tá? Então, o Grupo Magníficas já está com ele, a turminha da Ariane também, e quem estiver assistindo no YouTube, tá? Aqui embaixo na descrição tem meu Instagram e meu WhatsApp, e você pode ir lá e me pedir o caderno de ferramentas de forma gratuita para você, né, fazer as atividades necessárias para trabalhar aí a sua mente, alcançar os seus objetivos. Então, o passo a passo, né, dessa imersão, a gente começou com a clareza, né, determinando aí os nossos objetivos para 2003 de forma cognitivamente, neurologicamente correta. E hoje a gente vai falar de metas, né, de metas e estratégias. Uma coisa mais importante ao estabelecer, né, ao pensar nas conquistas do próximo ano, é você realmente saber onde você quer chegar, né? Saber exatamente o que você quer conquistar. Né? Já existe a frase, né, que muitos de nós conhecemos, que é: se você não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve. Então, estabelecer metas vai te dar 4 coisas: vai te dar direção, vai te dar volume, intensidade e parâmetro, né? Então, quando você estabelece uma meta, ela se torna a sua direção. Se você sabe para onde você quer chegar, todas as suas escolhas diárias deverão estar alinhadas com o caminho a ser percorrido, para que o seu objetivo seja alcançado na data prevista. Né? A gente precisa aprender, né, a ter uma vida realmente baseada nos nossos objetivos. Muitas vezes, e não é fácil, gente, não é fácil. Os últimos tempos, os últimos tempos eu brinquei assim: olha, quem tiver com meu bonequinho de voodoo, devolve, por favor. Porque tem acontecido tantas, vamos dizer assim, que existem imprevistos e existem sinistros, né? Então tem acontecido algumas coisas assim que nem tem a ver com a minha própria vida, né? Com vida de terceiro, de pessoas que são importantes para mim, que interferem na minha rotina. E a gente tem que colocar, muitas vezes a gente tem que colocar um limite, né, nessas questões, porque senão a nossa vida acaba girando ao redor de problemas que não são nossos, né? A gente se torna aquela pessoa que é uma resolvedora de problemas. Então a gente precisa colocar limite, né? Precisa saber o que quer, saber onde quer chegar, traçar a sua rotina para chegar onde você quer chegar e dizer não para todo o resto. Quando a gente estabelece metas, a gente também, a meta nos dá o volume necessário das ações geradoras de resultado para alcançar o objetivo. Se você quer lucrar R$ 2.000, o seu volume de trabalho é um. Se você quer lucrar R$ 10.000, o seu volume de trabalho é outro. Se você quer ganhar como diretora R$ 3.000, a sua equipe tem um tamanho. Se você quer ganhar R$ 50.000, a sua equipe tem outro tamanho. Então, a gente precisa compreender isso, né? Que quando a gente sabe aonde quer chegar e quando, né? A data de quando a gente quer alcançar as coisas, ela estabelece o volume. Se você quer ser diretor em 2 meses, é um volume de trabalho. Se você quer fechar sua estrela com 30 dias, é um volume de trabalho. Se você quer ser diretor em 1 ano, é outro volume de trabalho, e assim por diante, né? Então, é muito importante a gente estabelecer metas, porque ela vai nos dar o volume de trabalho necessário. Quando a gente estabelece metas, a gente também estabelece a intensidade do nosso trabalho. O nosso entusiasmo, a nossa fé, a nossa motivação são importantíssimos para gerar a energia necessária para mover os acontecimentos ao nosso favor. Hoje eu peguei a chave da sala, né? Finalizei o contrato, peguei a chave da sala, e eu estava, né, com um certo desafio para encontrar alguém que fizesse a decoração da sala para mim, né? O projeto de design de interiores. Pedi indicação, entrava
em contato com os profissionais e não conseguia. E eu quero algo extremamente rápido, né? Eu gostaria muito de poder abrir em janeiro, mas acho que não vou conseguir abrir em janeiro, só em fevereiro, por conta das festas de final de ano. E aí chegou uma hora assim que eu dei uma estressada, eu falei assim, quer saber? Eu vou ficar pedindo indicação, não. Tem um aplicativo que chama Jet Ninjas. E eu já contratei um profissional desse aplicativo e foi ótimo o serviço dele. Aí joguei lá no Jet Ninjas, né? Preciso de design de interiores. Gente, em 5 minutos a mulher ligou. Em 5 minutos ela me mandou uma mensagem. Eu falei para ela: olha, eu vou estar na sala 2 horas, você pode ir lá? Aí ela: não, peraí, deixa eu só ver minha agenda. Ela posso. Chegou lá e na mesma hora ela já mediu a sala todinha. Sabe uma mulher tipo Raquel, assim, bem dinâmica? Eu olhei para aquela mulher e falei, gente, minha alma é gêmea, né? Mas quando a gente está no fluxo de energia necessário para alcançar nossos objetivos, a gente atrai as pessoas, né? Que vão consolidar, que vão nos ajudar a concretizar esse objetivo. Então, a intensidade, né? O desejo ardente que a gente coloca nos nossos objetivos gera a energia necessária para atrair para você todos os acontecimentos que vão contribuir com o seu objetivo. E aí, na mesma hora, ela já mediu a sala, na mesma hora, ela já me deu o valor, na mesma hora eu já aprovei o valor, que era abaixo do que eu imaginava que ia ficar, né? Não muito abaixo, mas um pouco abaixo. Uma profissional que eu percebi, assim, super competente, né? Eu acho que vai ficar linda a sala. Vai ficar linda. Jesus. Eu falei para eu vou querer morar lá, acho que eu vou mudar para uma semana. Outra coisa que estabelecer meta nos dá, gente, é um parâmetro. Quando eu sei onde eu quero chegar, o que e a quantidade necessária que eu preciso produzir, e estou na energia certa, então é só ir avaliando passo a passo para realizar os ajustes necessários para chegar ao seu objetivo final. Então, vou voltar aqui rapidinho. Ó. Quando eu sei o que eu quero, eu sei a direção, o volume, a intensidade e eu tenho os parâmetros para ir ajustando ao longo do caminho, conquistar a minha meta é apenas uma consequência, tá? E quando a gente estabelece uma meta, a gente precisa saber lidar com a frustração de não alcançar, tá? A coisa mais importante para quem trabalha com metas. Em 2020, eu lembro que eu fiz antes da pandemia, eu fiz um treinamento presencial aqui em Goiânia, e aí eu falei que eu ia me tornar, né, uma máquina de bater metas. E a primeira coisa que eu fui estudar, que eu fui perceber, né, qual era a ciência de conquistar metas, era a nossa capacidade de lidar com as frustrações, tá? Lidar com essas frustrações, aprender com os desafios, ajustar a nossa rota e continuar a caminhada. E aí eu pergunto para vocês, como vocês se sentem quando vocês não alcançam uma meta? E antes de vocês responderem, eu quero ler para vocês um trecho desse livro aqui, que é o The Mary Kay Way, que é o livro da liderança da senhora Mary Kay Ash. Alguém já leu esse livro? Ninguém? Comecei a ler, Tiri. Então, vou ler aqui o que está na página 200, tá? Eu fracassei retumbantemente na primeira sessão de cuidados com a pele que fiz. Estava ansiosa para mostrar que os nossos produtos de cuidados com a pele poderiam ser vendidos para um pequeno grupo de mulheres e queria que a minha primeira demonstração fosse um grande sucesso. Isso aqui são palavras de Mary Kay Ash, tá? Mas naquela noite vendi a impressionante quantia de $1,50. Eu saí de lá, peguei o carro, virei a esquina, apoiei a cabeça no volante e chorei. Imagina. Deus do céu. E ela falou: para aquelas pessoas, pensei, elas não queriam comprar esse produto fantástico, ou seja, elas fez de vítima, né? O medo tomou conta de mim. A reação inicial foi duvidar do potencial do meu negócio. Fiquei preocupada, porque todas as minhas economias estavam investidas na empresa. E me olhei no espelho e me perguntei: o que foi que você fez de errado, Mary Kay? Ou seja, aí ela trouxe a autorresponsabilidade para si mesma. E aí me dei conta. Eu nem me preocupei em perguntar se elas queriam encomendar. Eu havia me esquecido de distribuir os cartões de encomenda. Fiquei esperando que aquelas mulheres comprassem automaticamente. Pode apostar que não cometi esse erro na demonstração seguinte. Sim, fracassei. E durante um breve instante senti medo. Mas depois de analisar o que aconteceu, aprendi com o meu fracasso. Já falei dessa história milhares de vezes para as plateias da Mary Kay. Quero que elas saibam que fracassei na minha primeira sessão de cuidados com a pele, mas que me recusei a desistir. E fracassei rumo ao sucesso. Acredito piamente que a vida é uma série de tentativas
muitos fracassos antes de alcançarmos o sucesso. O mais importante é continuar tentando. Mesmo antes daquela malfadada demonstração, já havia sentido o gosto do fracasso. Anos antes, o meu primeiro emprego foi numa empresa que vendia seus produtos por meio de um esquema de recepções. E durante minhas primeiras semanas, eu só consegui uma média de $7 por recepção. A anfitriã recebia um brinde no valor de $5, e com esse volume de vendas de $7, é fácil perceber que eu tinha um sério problema. Mas eu buscava o tempo todo maneiras de aprimorar minhas habilidades. E, por fim, tornei-me a vendedora de maior sucesso. Hoje em dia, gosto de lembrar as pessoas que também não foi fácil para mim quando eu comecei. Não há vergonha no fracasso. O único fracasso de verdade é o da pessoa que desiste. Então, quando a gente decide ser uma mulher conquistadora, quando a gente decide ser uma mulher que estabelece metas e que é a capitã desse barco chamada vida, a gente tem que estar preparada para o fracasso. A gente tem que estar preparada para a frustração, porque a frustração é o sentimento que o fracasso gera, né? E aí a gente tem dois tipos, né? A gente tem o fracasso e a derrota. O fracasso, o que o fracasso acontece? Quando eu estabeleço uma meta, eu não dou o meu melhor, eu não atinjo essa meta, eu fracassei. Isso gera frustração. A derrota é quando eu estabeleço uma meta, eu dou o meu melhor, mas eu não alcanço essa meta. Isso traz também frustração. E aí, qual que é o jogo nessa parada? É você saber como lidar com a frustração. É você saber como você reage, como a frustração chega para você, como você reage e saber sair desse estado emocional o mais rápido possível, né? Aqui uma frase de Winston Churchill, né? O sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. E essa frase de Senhora Mary Ash. Uma das minhas expressões favoritas é: nós falhamos em direção ao sucesso. É verdade. Aprendemos com os nossos erros. Descobri que pessoas de sucesso nunca têm medo de tentar, porque não têm medo de fracassar. Digo sempre a pessoas em nossa organização: se formos comparar joelhos, vocês vão descobrir que tenho mais cicatrizes do que qualquer um nessa sala. Isso porque caí e me levantei muitas e muitas vezes durante a minha vida, né? Então, em relação ao fracasso e a frustração gerada pelo fracasso ou pela derrota, o mais importante é a vida, 10% do que acontece comigo e 90% de como eu reajo a isso, né? Então, parem e pensem comigo, né? Vocês podem. Eu deixei o caderno de ferramentas lá no grupo Magníficas. Então, vocês podem baixar e imprimir, tá? Para vocês fazerem as atividades, né? Então, eu vou deixar aqui. Eu vou tocar uma música aqui para vocês fazerem essa atividade aqui. São 4 perguntas inicialmente e depois temos mais 3 perguntas, tá? Então, primeiramente, são 4 perguntas. Eu vou deixar aqui e vou colocar a musiquinha. Quando você fracassa, que pensamento que invade e rouba a sua tranquilidade? Segunda pergunta. Quando você se sentiu assim pela primeira vez? Quais sentimentos surgem a partir dessa experiência? Como você se comporta frente aos pensamentos e sentimentos decorrentes? Vou colocar uma musiquinha aqui, vou dar 4 minutinhos para vocês fazerem. Tá dando para ouvir a música?
Então, gente, é muito importante a gente saber como nossa mentalidade, nosso coração, né, reage às frustrações e como que a gente se comporta diante né, da frustração. E também saber, né, qual a forma inteligente de se pensar ao passar pela frustração de não alcançar um objetivo. E aí vou deixar mais agora, mais metade do tempo, tá? Dois minutinhos, vocês refletirem sobre qual a forma inteligente de se pensar ao passar pela frustração e não alcançar um objetivo. Qual sentimento estratégico você vai acionar para superar a frustração, tá? E qual comportamento inteligente frente a esse pensamento inteligente você vai ter, tá? Vou colocar a música aqui mais um pouquinho, 2 minutinhos, para vocês fazerem essa outra parte. Letícia, quer falar? É, minha cabeça está estourando. Assim, eu não percebo esses pensamentos assim quando eu não consigo algo, porque eu sei que quando eu não consigo é porque eu não me esforcei o suficiente. Então, eu não percebo esses pensamentos assim de, E como que eu você se sente? fracassei. Como você Tipo se assim, sente por assumir que não se esforçou o suficiente? eu me sinto que eu dei o melhor que eu pude na situação, sabe? Eu não consigo perceber. Você fala, nossa, fracassei. Eu acho que por estar, né, desenvolvendo tanto, fazendo tantas coisas, né? Porque eu faço muita coisa. Hoje fiz o treinamento, conversei com as meninas lá da Lariane, e eu tava pensando, cara, é muito bom eu falar da minha trajetória, porque às vezes eu fico achando que eu fiz tão pouco, que eu faço tão pouco, que quando eu falo assim, eu lembro, nossa, o tanto que eu fiz, né? O tanto que eu Então faço, que você eu já age, então você já, diante da frustração, diante do fracasso ou da derrota, você já age de forma madura. É só isso.
Então deve ser por entendeu? isso que eu não tô. Deve ser. Porque isso é exceção, né? A grande maioria das pessoas ou desiste, né? Ou se chicoteia a ponto de paralisar, entendeu? Você sabe que desistiu, né? Me Não, chicotear, então, não. é isso aí. Alguém quer comentar, meninas, quem fez? Alguém quer comentar? Bom, boa noite para todas aí. Eu estou entrando com a câmera desligada, porque eu estou aqui meio ocupada com. Fica quieto, meu amor. Estou me passando mal também. Mas vamos lá. Quando a gente fala sobre fracasso, eu já tive muito essa sensação de que não é que eu não me esforcei o suficiente, de que eu realmente já tinha um pensamento de que eu não daria conta. E aí isso é algo tão forte que a última pressão assim que eu tive que passar foi um concurso e eu odeio, sabe? Me senti assim pressionada, né? Aquela coisa toda. E passei pelo concurso, fui aprovada, mas mesmo quando saiu meu nome na aprovação, eu tinha o pensamento de que alguma coisa ia acontecer e que meu nome não ia estar como aprovada. Aí saiu a segunda lista, estava lá meu nome, até mudou de posição, subiu. Eu ainda tinha a sensação de que Então, eu seu não tinha sentimento, Ana conseguido. Carolina, é de não merecimento. Você tem que trabalhar sua autoimagem e autoestima. E é outro processo. Entendeu? Exatamente. Você não se frustra, você já vai com sentimento de perda. E mesmo se você ganhar, você não se sente merecedor. Então, isso é outro processo. Certo? Exatamente. É Só que outro aí a gente processo. passou por um momento de terapia, né? Aqui, as professoras e tudo mais, que é a área em que eu atuo hoje. E foi muito bom, interessante ver que era um medo que eu tinha, né? E aí eu lembro que uma das meninas olhava para mim e falava assim, mas como que você não conseguiu? Você já conseguiu. Então, assim, elas reafirmando aquilo para mim, tipo, você já conseguiu, você está em primeiro lugar. Você conseguiu. Parece que aí foi que caiu a ficha, né? E o Senhor E é ainda mesmo, é precisa, verdade. e ainda precisa de validação externa. Ainda Às vezes, precisa sim. tem que olhar isso aí. Vamos combinar uma coisa, gente? Eu sempre vou pedir a interação de vocês, tá? Mas eu vou fazer igual eu fiz no presencial, tá? Eu vou colocar 1 minuto para cada interação, tá? Para que a gente seja dinâmico, para a gente não sair muito tarde. Pode ser? Certo? Combinadas? Isso. Vamos lá, então? Vamos para frente, então? Que já foi o quê? Já foi meia hora, né? Vai terminar com 1h30 hoje, tá bom? Foi isso, Ana Carolina. Você tem que trabalhar aí o seu merecimento, né? A sua autoimagem, o mais importante, é como você se vê, né? E trabalhar isso aí para você melhorar ainda mais os seus resultados, tá bom? Vamos lá, então, meninas. Nós já falamos aí, né, sobre o quão importante é estabelecer metas. A gente já falou também, né, sobre como a gente precisa aprender a lidar de forma saudável com as nossas frustrações, né? Então, não se chicotear, não achar que você né, como diz aqui em Goiás, o cocô do cavalo bandido, né? Não se chicotear, mas sim aprender com cada queda. É de fracasso em fracasso que a gente conquista qualquer coisa. Então, a gente tem que aprender a fracassar rápido. Fracassa, aprende, segue. Fracassa, aprende, segue, tá? Então vamos lá, vamos ver se essa meta que vocês colocaram para vocês aí semana passada, nessa ela está formulada de forma saudável, de forma que realmente vai contribuir para que você age em direção ao seu objetivo, tá? Então, existem 6 critérios básicos para a gente estabelecer uma meta. É o que a gente chama de smartizar uma meta, né? Smart algumas, eu não sei falar em inglês as palavras, né? Mas são denominações que vai trazer para vocês essas características que uma meta precisa para ela ser alcançada, tá? Alcançável. Então, primeira coisa, uma meta ela precisa ser estabelecida de forma positiva, tá? A nossa meta, tem muita gente que sabe muito bem o que não quer. Ai, não quero isso, não quero aquilo, não quero isso, não quero aquilo, mas não sabe dizer o que quer, né? Então, evite expressar o que você não quer.
você se vê expressando o que você não quer, olhe para aquela frase que você acabou de falar e se pergunte: então, o que eu realmente quero? Né? Ah, eu não quero passar fome. Então, o que eu realmente quero? Quero comer com abundância, né? Ah, eu não quero um marido ciumento. Então, o que eu realmente quero? Eu quero um marido que confie em mim. Então, sempre quando vocês forem estabelecer as metas de vocês, estabeleçam-nas de forma positiva, para facilitar a vida desse órgão chamado cérebro, tá? O nosso cérebro, gente, ele não gosta de mensagens negativas. Já viu criança, quando você fala para elas assim, não põe a mão aí, não põe a mão aí, não põe a mão aí. É a mesma coisa que eu estou falando para ela, põe a mão aí, põe a mão aí. Mas o que você quer, realmente quer? Você quer que ela tire a mão de lá. Então, dê a ordem. Tira a mão daí. Tira a mão daí. Eu lembrei de uma vez, estava na casa de uma amiga. Essa amiga morava no Sobrado. E ela estava com um bebezinho de uns 2 anos, uma criança de uns 2 anos. Esse menino teimava em subir as escadas. E a mãe ficava assim, não sobe, não sobe, não sobe. Eu olhei para ela e falei assim, o que você quer que ele faça? Ela, eu quero que ele desce, eu estou dando ordem. Aí ela olhou para ele e falou assim, desce daí agora. O menino parou assim e veio descendo vagarosamente. Então é incrível como a gente faz isso, né? É, durante a pandemia, né? Assim que veio o lockdown e tudo mais, né? Eu fiquei assim bastante estressada na época. E aí eu virei entrei num processo de lamentação e reclamação horroroso, né? Porque eu estava assim num gás fenomenal, assim, era para eu, naquele momento eu estava trabalhando já, quase entrando na meta do carro, era para abril, eu acreditava que eu já ia entrar na meta do carro, aí veio a pandemia, a gente teve queda de produção, aquela coisa horrorosa. E aí eu lembro assim que quando terminou março, né, que passou foi 17 de março, foram 13 dias depois, e começou abril, a gente não tinha a mínima ideia do que ia acontecer, de como que a gente ia trabalhar e tudo mais. Eu me lembro que eu parei assim e falei assim, cara, vou ter que andar sobre as águas. Porque se eu parar, chorar e me levantar, o trem vai ficar feio do meu lado. Então, naquele momento, eu lembro que eu peguei esse livro aqui, ó, A Lei da Atração, o Michael Lozier, tá? E eu chamo ele de Exercício Prático da Fé. Aí eu me lembro, né, que eu peguei esse livro assim, eu lembro que naquele mês de abril eu me dediquei todos os dias de manhã. Todos os dias de manhã eu ficava das 10 ao meio-dia estudando. Todos os dias. Tá? Fazendo uns cursos que eu tinha comprado, né, não tinha dado para terminar. E eu peguei esse livro aqui, eu destrinchei ele, né? Eu destrinchei ele. E o trabalho que eu fiz com ele, né? Fiz um estudo dele, gerou esse caderno amarelo, que é o caderno da abundância que eu faço. Né? E esse caderno da abundância, eu passei, gente, meses, aqui que são meses, em que eu acordava todos os dias de manhã e eu fazia aqui alguns exercícios. Vou ver aqui das clientes. Alguns exercícios aqui que eram exercícios de declarações, né, afirmativas. Então, naquele momento, eu fiz uma lista. Eu, tipo assim, eu peguei 2 papéis, né, e coloquei lá todas as minhas reclamações, tudo aquilo que me desagradava na vida. Né? E aí eu olhei para aquilo e falei assim, o que eu realmente quero? E aí saiu uma lista aqui, eu vou ler para vocês a minha lista de clientes, né, as clientes que eu realmente quero, eu ensino muito meu time, né, a fazer isso. E aí é assim, ó. Adoro saber que encontro mulheres que amam se cuidar e têm isso como prioridade. Fico entusiasmada só de pensar que minhas clientes compram kits completos com alegria. Cada vez mais conquisto clientes fiéis que fazem reposição constantemente. Cada vez mais clientes indicam amigas que amam a ideia de passar por uma consultoria online comigo. Fico entusiasmada só de pensar o quão facilmente as clientes agendam comigo. Cada vez mais as clientes se interessam pela oportunidade Mary Kay, se cadastram comigo, né? Aí fiz para as consultoras, para as minhas líderes, para minha futura área nacional. Gente, isso aqui hoje é uma realidade na minha vida. Né? Assim que eu terminar a imersão, acho que eu vou fazer semana que vem, antes do Natal, dia 24. Eu vou sentar e vou
fazer a minha imersão, vamos dizer assim, né? A minha própria imersão. A imersão para dentro de mim para construir o meu cartaz de metas. Né? E aí eu vou focar no desenvolvimento da minha área nacional. E aí a gente traz todas as nossas crenças, né, limitantes, e a gente trabalha para ressignificar essas crenças. Eu, como consultora, eu era uma consultora que tinha dificuldade para vender, eu achava que eu não sabia fazer fechamento, eu achava que eu vendia muito pouco, eu tinha clientes que, né, achavam caro, enfim, eu tinha, né, não tinha uma carteira de clientes que era a carteira que eu sonhava. Quando eu trabalhei essas crenças dentro de mim, por meio dessa ferramenta, gente, a minha clientela mudou. Hoje eu vendo sem fazer sessão, todos os dias eu faço, hoje mesmo eu fiz entrega, todos os dias eu faço uma reposição, né? E agora, né, estou partindo aí para uma nova etapa do meu negócio, que é eu vou refidelizar. Refidelizar, que eu tenho muita cliente fiel, mas eu quero entrar em contato com todas as mulheres que eu já atendi ao longo dos meus 12 anos de carreira, porque eu tenho o perfil do cliente quase todas elas, né? E fazer um trabalho de acompanhamento e trazer essas mulheres para o negócio Mary Kay. Então, a gente precisa estabelecer nossas metas de forma positiva, para que o universo, Deus, aquilo que você acredita, saiba exatamente o que você quer. Aí, vou dar um exemplo aqui, ó. Escreva no papel tudo que você não gosta no seu negócio Mary Kay. Aí você vai escrever aí, ó, detesto cliente que fala que Mary Kay é caro, odeio quando me pedem fiado, não gosto quando os clientes não me dão indicação, não gosto quando os clientes me tratam como vendedora de batom. O que você realmente quer? Amo quando as clientes valorizam o custo-benefício dos produtos Mary Kay. Adoro quando as clientes pagam no Pix ou no cartão de crédito. Fico super feliz quando as minhas clientes me dão mais de 10 indicações. Fico entusiasmada quando as minhas clientes valorizam a consultoria de beleza como serviço de primeira necessidade, né? Então, a gente precisa saber, né, como estabelecer as nossas metas de forma positiva para que a gente atraia para nós aquilo que a gente realmente quer. Porque se a gente fica focado só no que está dando errado e declarando o tempo inteiro, você vai atrair mais disso para você, para confirmar a sua crença. Característica 2, a sua meta precisa ser específica em todos os aspectos. Metas não específicas são apenas sonhos. Não estabelece um compromisso de acontecer. Ao especificar a meta, o cérebro começa a criar representações internas com imagens, sons e sentimentos detalhados do seu objetivo, como se já estivesse realizado. Então, quando você estabelece a meta, você precisa já imaginar como vai ser a sua vida com essa meta realizada. Gente, eu loquei a sala, né? Foi tão engraçado. Semana passada eu estava só reunindo as assinaturas e fazendo as coisas, foi uma semana extremamente agitada. Um amigo meu, ele precisou ser internado, eu tive que dar um apoio para a família, depois veio aula de maquiagem, depois foi imersão, então foi uma semana insana, né? E aí, né, eu ainda dando assinatura de tudo e tal, eu falei assim, não, segunda, eu falei, menina, ó, ela me liberou a sala dia 7. Eu disse, olha, eu só consigo te pegar só aí segunda-feira, não consegui antes. Tanto que na hora que eu tava chegando lá, ela mandou uma mensagem, Joyce, tá chegando? Eu disse, não, já tô aqui, relaxa. Acordei hoje, fui lá, fui no cartório e levei lá. Gente, ontem, não, aí fui pra sala, né, quinta e sábado eu fiquei na sala que eu uso aqui em Goiânia, a sala da Nacional Heloísa Johnson. Aí fiquei olhando aquela sala, olhando, assim, só percebendo o ambiente para eu tentar criar alguma coisa na minha mente. Caraca! Ou o projeto veio todinho na minha cabeça, assim, ó. Eu estabeleci uma data, estabeleci uma meta de forma positiva, quero ter a minha sala Mary Kay, estabeleci uma data, eu falei assim, eu quero essa sala em fevereiro, ela pronta em fevereiro, depois do seminário eu vou fazer a inauguração dela. E aí, nisso, né, eu falei assim, eu quero uma sala projetada, eu quero uma sala feita por uma arquiteta, que é um negócio bem bonito mesmo, assim, vou fazer realmente um investimento. E aí, o que acontece? Gente, primeiro, o projeto veio todinho na minha mente, assim, ó, aqui eu quero isso, aqui eu quero isso, aqui eu quero isso, aqui eu quero isso, já falei para ela. E eu estava tão agoniada para ter né, uma arquiteta, e eu não estava conseguindo uma profissional, e aí hoje, né, na mesma hora, assim, ó, tá. Então, quando você decide, você coloca data, decide o que você quer de forma positiva, você coloca uma data, o seu cérebro começa a criar todas as representações internas com as imagens, sons, todos os sentimentos, e aí tudo começa a girar
para que isso aconteça, né? Toda essa condução neural, todo mover de atitude, comportamento e acontecimento vão te direcionar para a concretização dessa meta, né? Outra coisa importante para uma meta bem estabelecida é que ela precisa ser iniciada e controlada pela própria pessoa, né? E aí você vai falar assim, Raquel, mas eu não tenho controle das clientes, eu não tenho controle das consultoras, né? E eu, Raquel, por exemplo, não tenho controle das diretoras. Eu disse, não tem. Você não tem o controle de terceiros. Você só pode ter o controle de si mesma, né? E aí, muitas vezes, a gente deixa de fazer a nossa parte porque a gente fica pensando que o outro não vai fazer a dele. Eu vou dar um exemplo, né? Eu fiquei alguns anos, e eu falo assim, sem vergonha nenhuma, porque foi uma experiência interessante. Trabalhando assim, bem na zona de conforto, assim, sem dar o meu melhor, com aquela crença de assim, por que eu vou dar o meu melhor? Vai acontecer um desastre e vai atrapalhar tudo que eu planejei, né? Eu já tinha passado por umas experiências. E aí, eu lembro que no início de 2021, estava muito estressada, né? E aí eu fui procurar uma terapia para ver se eu dava uma organizada na minha mentalidade. Eu fiz uma terapia chamada Theta Healing. E nessa terapia, eu cheguei à conclusão de que eu não estava dando o meu melhor por medo de me decepcionar e me frustrar, né? Eu estava com medo de ser derrotada, vamos dizer assim, né? Porque eu não sabia lidar com a frustração. Olha só que interessante, né? A frustração, ser derrotada, era algo que me doía, assim, muito, muito mesmo, sabe? Era uma dor, assim, né? Porque essa história não é drama puro, né, gente? Então, tudo na gente dói mais. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso. E aí, naquele momento, quando eu percebi que eu estava nesse movimento de não dar o meu melhor, porque eu estava esperando algo em troca, e principalmente eu percebi que eu não estava feliz com isso. Eu não era feliz fazendo as coisas meia boca. Eu não era feliz fazendo as coisas mais ou menos. Eu sou feliz na minha maior intensidade. Eu sou feliz sendo comprometida, dedicada. Eu sou feliz realmente botando fogo no parquinho. É assim que a Raquel funciona, né? E aí, naquele momento, eu aprendi, eu fiz um processo de coach também, e eu reclamava muito disso, e ele falou assim, Raquel, vamos combinar uma coisa? Naquilo que está no seu controle, dá o seu melhor. E aí eu aprendi isso, gente. Quando eu coloquei na minha cabeça, cara, no que está no meu controle, eu vou dar uma melhor. Mas a consultora não foi, problema dela, ela que perdeu. Mas a cliente não comprou, problema dela, ela que perdeu. Então, né, ao longo dessa caminhada aí de 2021 e 2022, quantas pessoas entraram e saíram da Mary Kay e eu continuei. E eu continuei. E eu continuei, sem olhar para o lado. E sem olhar para o lado, porque se olhar para o lado faz igual o Pedro lá, ó, afunda nas águas. Sem olhar para o lado, só olhando para Jesus. Fui só olhando para Jesus. Nem quando meu pai faleceu, eu deixei de olhar para o meu objetivo. Fui na dor, fui no choro, fui no luto, mas fui. Então, a sua meta é iniciada e controlada por você. E aquilo que está no seu controle, você dá o seu melhor. Porque se você não está dando o seu melhor, ninguém vai dar. Quando você dá o seu melhor, você inspira todas não. Você inspira as pessoas, não vou falar todas, porque não é todas mesmo, né? Você inspira as pessoas, algumas pessoas, a dar o seu melhor também, tá? Quarta característica da meta, ela tem que ser desafiadora, porém possível. Se a sua meta é pequena demais, se você olha, eu falo assim, ó, se você olha para a sua meta e você se sente 100% capaz de alcançá-la, ela está pequena. Ela não é desafiadora. Ela é pequena demais, não é desafiadora. E aí seu cérebro vai pensar assim, por que eu vou fazer algo que não é estimulante, cujo resultado todo mundo já sabe? E se ela é grande demais, e eu já fiz isso, já estabeleci metas grandes demais, fora da realidade, você vai poder iniciar como se já tivesse perdido ou falhado. E aí seu cérebro vai pensar, por que entrar em um jogo que de antemão eu já sei que eu vou perder? E aí você desanima ou paralisa, né? Então, estabeleça uma meta que ela te dê frio na barriga. Ela tem que dar frio na barriga. Você estabeleceu a meta, ela não dá frio na barriga, ela não é a meta certa. Mas ela precisa ser estimulante. Precisa ser algo que você ainda não, acima do que você já alcançou, mas ela precisa ser estimulante, no sentido de que você vai ter que desenvolver novas habilidades e atitudes, adquirir novos conhecimentos, desenvolver novas habilidades e ter novas atitudes para alcançá-la, tá? A maioria de nós, gente,
se autoimpõe barreiras. A gente coloca barreiras nos nossos sonhos, criados pelas limitações internas que são derivadas das nossas crenças limitantes, né? Por quê? E aí eu pergunto vocês, por que perseguir a mediocridade? Por que se contentar com a mediocridade? Uma mulher conquistadora, ela necessita ser ousada, ela necessita se desafiar e estabelecer seus objetivos, né? Uma das coisas que mais me fez abrir a minha sala foi que eu estava entediada de trabalhar aqui onde eu estou. Nossa, eu não aguento mais ficar ali, olhar para a parede, olhar para as coisas ao mesmo tempo. Ah, eu vou reformar. Não, não vou reformar, porque esse ano eu vou construir, né? Eu vou construir aqui, então não vou mexer aqui. Então, vou abrir uma sala para mim mesmo, vou dar esse passo largo, né? Esse passo grande, vou me tirar da zona de conforto, vou me jogar no fogo do parquinho, vou ser ousada, né? E sentir esse frio na barriga, porque é esse frio na barriga que vai realmente, né, me levar a voos maiores, né? E aí, o que é possível e impossível para você? O que define o que é possível ou o impossível é a nossa capacidade de criar uma visão positiva de futuro. Nós temos que desenvolver uma capacidade de criar uma visão positiva de futuro alinhada a uma crença possibilitadora. Quando a gente estabelece metas, a gente tem que focar a nossa mentalidade na sua realização. Você precisa dar comandos para sua mente, mostrando para ela como vai ser quando você alcançar. E aí, dependendo das suas experiências de vida, se você tem mais experiências de fracasso e de derrota, o seu cérebro vai trazer esse sentimento para você, até que você instale nele novas memórias de forma arbitrária. Que você mostre para ele como vai ser o dia da sua conquista. Quando todos os dias você cria essa realidade, mostra para ele, vivencia esse momento internamente, ele vai começar a gostar dessa representação interna e ele vai começar a te ajudar. E você vai se sentir muito mais animada. As pessoas têm mania de estabelecer metas e muitas vezes, né, já pensar que não vai dar conta, né? Se você estabelecer uma meta e você acha que você não dá conta, diminui um tiquinho só, até que você se sinta capaz, até que você vira assim, não, aqui eu vou ter que fazer um pouco mais, mas eu me sinto capaz, tá? Outra característica da meta é que ela precisa ser ecológica, ou seja, fazer bem a todas as pessoas envolvidas, tá? E aí, quando a gente fala de mulher, a gente fala de família, marido, filho, mãe, pai, irmãos, né? E aí, nessa hora, você precisa ir lá naquela ferramenta do prós e contras, ganhos e perdas, e se perguntar, o preço que eu vou pagar vai valer a pena? Será que ao alcançar a meta, as perdas que eu assumir terão valido a pena? Vou dar um exemplo para vocês. Em 2018, quando eu retomei o meu negócio, lá em outubro de 2018, depois de bater minha meta de emagrecimento, eu sentei e tracei a minha rotina de trabalho. E minha rotina de trabalho geralmente é das 10 ao meio-dia e meia e das 2 até, hoje como é treinamento eu vou até mais tarde, né? Mas geralmente até umas 8 horas no máximo. E aí comecei a trabalhar. Eu me formei, eu estava com a unidade do tamanho da unidade que eu tinha quando eu me formei. Eu falei assim, então, quando eu me formei em abril de 2011, eu levei 1 ano e meio para ganhar o meu primeiro carro. Não, eu me formei em abril de 2011, em junho do outro ano, foi 1 ano e 2 meses. Em 1 ano e 2 meses eu já tinha conquistado o meu primeiro carro rosa. E aí, dessa vez, né, passou 1 ano, veio a pandemia, veio 2021, e eu não tinha alcançado o carro rosa ainda. Eu me fiz uma pergunta, por que eu não alcancei esse carro ainda? E a conclusão que eu cheguei foi que eu tinha estabelecido uma quantidade de tempo menor da que eu me dedicava quando eu conquistei meu primeiro carro. Eu estava fazendo as mesmas coisas, a minha mentalidade não estava alinhada ainda, né? Eu ainda tinha muitas crenças limitantes, mas principalmente a quantidade de trabalho era menor. Por assim, legal. Mas o que eu percebi? Que mesmo trabalhando um pouco menos, eu estava crescendo todos os anos. 2018 para 2019, para 2020, para 2021 e agora para 2022. A gente deve fechar aí quase 50% de crescimento.
bem. E aí, Raquel, tudo bem? Assim? Te demorar mais um pouquinho? Falei assim, pode. Sim. Né? Porque eu estou cuidando da minha saúde, eu estou cuidando da minha família, eu estou cuidando do meu negócio. Então tá tudo bem. Pode demorar um pouquinho. Eu pago esse preço. Aqui, esse foi o preço que eu decidi. Essa foi a perda, né? Eu decidi ter para manter a minha saúde e ser uma pessoa de sucesso. Então, é muito importante a gente ter esse discernimento, essa maturidade de entender, cara, eu vou pagar esse preço agora, mas eu vou conquistar isso na frente. Eu vou pagar esse preço agora, mas eu sei que às vezes pode demorar um pouco e tá tudo bem, tudo tranquilo, eu banco essa perda, tá? E falar com as pessoas ao seu redor. Vou dar um outro exemplo, né? A diretora Ana Paula Barrone, diretora nacional Ana Paula Barrone, ela conta a história dela. Ela decidiu ser nacional de forma rápida, né? E aí ela combinou com a mãe dela e com o marido dela que ela ia trabalhar sanamente por 2 anos e que aí eles iam cuidar da filha dela e o marido ia aguentar a ausência. Ela foi lá por 2 anos, trabalhou insanamente, foi rainha, foi princesa, foi tudo que ela pôde mais um pouco, se tornou nacional super bem-sucedida. A família topou, beleza, a gente aguenta esse processo. E tá tudo bem. Aqui na minha casa não funciona assim, entendeu? Não funciona assim. O meu marido, eu passei 3 semanas viajando em novembro, o marido sentiu minha falta, eu senti falta da minha família, meu filho sentiu minha falta. Então, naquele momento eu falei assim, essa não é a rotina que eu quero para mim, né? E se você não estabelecer essa rotina, pode ser que você tenha um crescimento menor? Pode ser que demore mais? Pode. E para mim, Raquel, tá tudo bem. A gente precisa estabelecer os nossos acordos com as pessoas que interessam. É a nossa família. A Ana Paula Barrone fez um acordo com a família dela. E eles aceitaram. Porque em casa a gente não quer pagar esse preço. Tá tudo bem, tá tudo certo. Ok? Outra questão importantíssima que uma meta precisa ter é a data. E aí as pessoas falam assim, né? Quando estabelece a data, aí dá um sericutico, né? Dá um sericutico, ai meu Deus, é Jesus, Maria José, não sei o que lá. Gente, para que serve a data? A data serve para estabelecer o volume, a intensidade e o esforço necessário para cumprir as ações realizadoras de resultados. Você pode falar assim, Raquel, dá para fechar uma qualificação de diretora em 30 dias? Você está disposta? Está disposta em 30 dias encontrar 30 pessoas para completar suas 10 e ter 40 PM? É uma por dia, está disposta? Dá, mas aí vai ter um volume, uma intensidade e um esforço necessário para alcançar essa meta. Sem data, a gente fica preso à zona de conforto. Quando der, na hora que der, e aí nunca vai dar, né? E com data, a gente consegue acompanhar a evolução ao longo do tempo. Então, vamos lá, olhem para a meta de vocês. Todo mundo está com a meta em mãos? E faça a pergunta. A sua meta é específica? É formulada de forma positiva? Ela é desafiadora, porém possível? Ela está no seu controle? E ela é temporal? É importante que vocês avaliem isso. Tá? Olha, hoje vai ser bem rapidinho. Vou colocar um videozinho aqui para vocês assistirem. Estão vendo o meu YouTube? Estão vendo o meu YouTube? Uma vida sem sonhos é uma emoção sem sensibilidade, é um intelecto sem criatividade, é uma relação sem aventura. Sem sonhos, nós não temos metas, não temos projetos de vida. Mas, por favor, entenda que sonhos não são desejos. Desejos são intenções superficiais que não resistem aos problemas da segunda-feira. Sonhos nos controlam porque são projetos de vida, como eu disse. Mesmo quando as pessoas nos criticam, debocham, nos excluem, estes sonhos não morrem. Pode cortá-los, mas eles brotam no cerne da nossa alma, porque
são plataformas light no córtex cerebral que nos motivam, nos animam e nos inspiram. Por favor, se os seus sonhos são pequenos, a sua história será pequena, a sua luta será diminuta. Se os seus sonhos forem grandes, mesmo quando o mundo desaba sobre você, você vai ter garra para materializá-lo. Mas não se esqueça nunca, sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. E disciplina ou garra sem sonhos produz pessoas autômatas que só obedecem ordens. Eu sinceramente espero que você tenha muitos sonhos e irrigue-os com disciplina. Não os coloque debaixo do tapete das suas atividades, do excesso de ocupação, do excesso de trabalho e do excesso de atividade intelectual. Tenha um caso de amor com seus próprios sonhos. É que eu filmei aqui. E aí, meninas? Querem pontuar alguma coisa, tirar alguma dúvida em relação a esse assunto? Eu gostei dessa de tenha um caso de amor com seus próprios sonhos. Ah, eu amo o Culi. Saudade da formação. A gente viu os videozinhos dele toda aula. Um caso de amor com seus sonhos. Não desista deles. Só você não desiste de nenhum amor da sua vida. Né? Ai, ai, gente. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então tá bom. Meninas, muito obrigada então. Espero que vocês tenham gostado. Para quem for assistir gravado no YouTube, aqui embaixo tem o meu Instagram, tem o meu WhatsApp. Você pode me pedir o caderninho de ferramentas para você fazer as ferramentas aí da imersão. E espero vocês na próxima segunda-feira, às 19h30, para o nosso módulo 3, que a gente vai falar de rotina e disciplina. Gente, eu sou expert em disciplina. Conheça alguém mais disciplinada do que eu, hein? Sou doutora no assunto, dá para dar aula de tão disciplinada que eu sou desde criança. Tá bom? Então, espero vocês. Beijo. Tchau.